Com 245 artigos, a atual Constituição brasileira é a segunda maior do mundo, menor apenas que a da Índia, que tem 448 artigos. Extensa e detalhista, com excesso de direitos e poucos deveres do cidadão, ela é fruto do ambiente político-social que se vivia com o encerramento de um longo período de regime militar na segunda metade dos anos 80. Produzida nesse ambiente, a Constituição Cidadã prometeu o céu, mas entregou um país com enormes contradições e utopias. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Apesar de tudo, a Constituição de 1988 vige há 32 anos e passou por 2 impeachments presidenciais e vários anos de turbulência. A Constituição de 88, mesmo com falhas, cumpriu seu papel. Foi muito importante para a redemocratização do Brasil. Mas ela se esgotou. Hoje é uma extensa colcha de retalhos que precisa ser revisada. O IDL apresenta para o país a sua proposta de constituinte, autônoma, livre do corporativismo, escrita por pessoas experientes, escolhidas pelo voto popular e sem viés político. Faço um apelo a você, cidadão de bem. Junte-se ao IDL nesse projeto de um novo Brasil. A urgência de uma nova Constituição pode ser facilmente verificada pela quantidade de emendas ao texto original. São cerca de 120, e ainda há 119 dispositivos esperando regulamentação. Para piorar, estão ainda em tramitação nas 2 casas do Congresso cerca de 1.700 projetos de emendas constitucionais. Não é difícil acreditar à Constituição de 1988 boa parte dos problemas que o país e os governantes enfrentam hoje. O caso mais agudo é o que estabelece gastos mínimos com saúde e educação no texto constitucional. Esses parâmetros só podem ser alterados por emendas constitucionais. Como o dinheiro repassado a esses ministérios não pode ser reduzido, o gestor é encorajado a gastar cada vez mais, desprezando a eficiência. Entre 2007 e 2014, o Ministério da Educação contratou 90 mil novos servidores, sem que se tenha observado qualquer melhora na qualidade de ensino no país. A Constituição de 1988 estimula e fortalece os interesses corporativos. E as corporações, quem sabe, são o principal fator de inchaço do gigantismo da máquina pública brasileira, impedindo investimentos necessários. Um exemplo, as universidades, onde o professor é contratado para trabalhar 40 horas por semana e dá apenas 12 aulas por semana. E, imediatamente, a corporação dos professores justifica dizendo que isso é uma conquista. Isso aqui é um pouquinho de Brasil. Todas essas imposições ampliaram os gastos sociais e reduziram dramaticamente os recursos para investimentos. Como consequência, desde 1988, não há obras federais importantes no país. Raros trechos rodoviários foram concluídos. A Ferrovia Norte-Sul, iniciada em 1987, até hoje não está concluída. 14 mil obras estão inacabadas no Brasil, boa parte por falta de recursos. Não há dinheiro para saneamento básico
e tampouco para desafogar as grandes metrópoles. A deficiente infraestrutura cobra alto preço do setor produtivo. As cidades sofrem e a produtividade despenca perigosamente na esteira da frágil estrutura viária, dos engarrafamentos, do transporte ineficiente e da submoradia. Sem investimento não há emprego. Sem políticas públicas, as favelas e o desemprego se multiplicam, alimentando a violência urbana. Não há dúvida de que necessitamos de uma nova Constituição. Em 1988, eu ajudei a escrever a Constituição. Muitas coisas não ficaram de acordo. Por exemplo, a emenda parlamentar em que o Sarney comprou mais um ano de governo e se constituiu numa fonte de corrupção. Eu acho que só uma constituinte exclusiva pode dar a resposta que a sociedade quer, porque não haverá interferência de partidos, de governo ou de oposição, mas pura e simplesmente a vontade do povo que irá para as ruas pressionar o Congresso. A proposta do IDL de uma constituinte exclusiva é de que já nas eleições de 2022, além dos deputados e senadores, o eleitor escolha também um delegado constituinte do seu distrito, que terá a função de ajudar a redigir a nova carta. Os distritos serão formados a cada 2 milhões de habitantes, de forma que eles espelhem a distribuição da população no Brasil. Os estados com menos de 2 milhões de habitantes terão direito a um delegado. A população indígena também será representada com a indicação de um representante, o que dá um total de 121 delegados constituintes. Serão homens ou mulheres especiais, com mais de 30 anos de idade, ficha limpa, sem necessidade de filiação a partidos políticos. Os constituintes trabalharão em recinto exclusivo no Congresso Nacional e terão mandato de apenas 2 anos, ficando inelegíveis por 10 anos para qualquer cargo ou mandato político. Isto será a verdadeira salvaguarda da cidadania para que os constituintes não sejam contaminados pelas demandas políticas e possam livremente tratar das reformas política, do judiciário e administrativa. Redigida a nova carta, os eleitores darão um voto adicional na eleição de 2024 para referendar o novo texto constitucional. A nova Constituição deverá manter os primeiros 16 artigos da atual, onde estão assegurados os fundamentos da República e os direitos e deveres individuais e coletivos. Qualquer cidadão poderá apresentar propostas para a nova Carta. O funcionamento normal dos poderes executivo, legislativo e judiciário irá garantir o ambiente necessário para que a nova Constituição seja produzida sem traumas. Junte-se ao IDL para difundir e aprovar essa proposta de iniciativa popular para resolver de uma só vez os grandes problemas nacionais. O Brasil conta com você.